Atenção, católicos, espíritas, evangélicos, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão unidas para uma programação de fé que os levará à vitória. Sejam bem-vindos, Deus seja louvado. Daqui a pouco nós vamos continuar adorando a Deus. Quem tem a Bíblia, abra em Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo 2, vamos ler aqui o verso de número 18. Neemias 2, 18. Começamos um novo mês, o mês de agosto. Nós apresentamos a Deus, mas é importante aqui, irmãos, estar ciente, as pessoas exercerem a fé e entender que não pode ser um mês que muitas pessoas elas acabam dizendo, pronunciando, que o mês de agosto é o mês do desgosto, é o mês das notícias ruins, é um mês apertado, difícil, é um mês de dificuldade. Nós não podemos aceitar isso, nós não podemos cair nessa aceitação e, não, mas é porque tinha que ser assim mesmo. Não, gostaria que você vivesse essa fé comigo nesse mês. Inclusive eu até pedi para os obreiros ali prepararem um pedido de oração. Nós vamos declarar através das orações da fé que será o mês da reconstrução. Estamos aí começamos o 8º mês do ano e tem muitas pessoas que nesses 7 meses que já se passaram tiveram fracassos, ruínas, né? Coisas que foram devastadas, destruídas na vida da pessoa, né? Como quantas pessoas que a sua finança está destruída, a vida financeira está no vermelho, está no fracasso. Quantas pessoas que neste ano o casamento enfraqueceu. Existem pessoas que estão passando por situações que a família está dividida, filhos estão afastados do caminho de Deus, o marido não quer compromisso com Deus, a esposa, o pai, a mãe, sempre ali vai ter alguém que está frio na fé. Quantas pessoas que estão com a saúde emocional abalada, ministério paralisado. Tem muitas pessoas que nesses 7 meses que se passou, os sonhos foram enterrados, a pessoa desistiu de sonhar, desistiu de acreditar na realização do seu sonho, e com isso a fé de algumas pessoas acabaram então se enfraquecendo, né? E olhando aqui para esse texto, a gente vê, irmãos, que Jerusalém também estava assim, em um tempo de fraqueza, em um tempo de destruição, em um tempo onde os muros estavam caídos, estavam destruídos, e Deus levanta Neemias para a reconstrução. Então, que eu e você possamos viver, crer e lutar para que não seja um mês de desgosto, e sim um mês de reconstrução. Se existe algo na sua vida, em uma área da sua vida que precisa ser reconstruído, ser levantado novamente, nós vamos orar juntos, nós vamos viver essa fé e Deus vai ser glorificado. Amém, igreja? Porque quando nós olhamos para esse texto de Neemias, a história, quando fala que os muros estavam caídos, era um sinal de fracasso, era um sinal de derrota, onde o inimigo conseguiu atingir, e ali eles estavam passando por momentos muito difíceis. Então todos nós, eu acredito que existe alguma área que precisa ser restaurada, e se você tem uma área da sua vida que precisa ser restaurada, chegou o dia, chegou o mês da gente se posicionar e não ficar vivendo encostado entre os encostos, vamos dizer, os muros caídos, fala em escombros, aqueles pedaços de tijolo que o texto também de Neemias fala que é preciso remover, tirar toda a sujeira para que a obra de Deus seja edificada, levantada para a glória de Deus. Amém? Então vamos ler aqui, Neemias 2:18, é o pontapé inicial que nós vamos dar aqui. Na leitura está escrito assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e o que, igreja? Edifiquemos. Esforçaram as suas mãos para o bem. Glória a Deus. Então veja só, veja que os muros caídos, irmãos, era sinal de vergonha, era sinal de derrota, de insegurança, era onde então a gente vê que estava tudo no chão, destruído, e Deus aqui levanta Neemias para se posicionar, dizendo: levantemo-nos e edifiquemos. Eu acredito que Deus, ele prepara e até nos dá essa oportunidade de ouvir isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que acabam caindo na aceitação, né? Como eu acabei de falar, quantas pessoas que estão aí com a vida financeira destruída,
E aí ela cai na aceitação dizendo assim, porque o país está em crise, porque todo mundo tem dificuldade financeira, porque era para estar assim mesmo, né? Alguns começam a dizer, porque é o prefeito, é o governador, é o presidente. Para com isso, irmãos, vamos se posicionar, vamos fazer a nossa parte. Deus levantou, aqui a Bíblia está falando que Neemias, para poder então edificar, né? Levantar, e assim nós precisamos também fazer, edifiquemo-nos. Vamos reerguer, vamos levantar o que está caído. Eu quero aqui pontuar algumas coisas com você. Vá para o capítulo, aí o 2, agora o verso, lá no começo, por favor. Coloca no versículo, vamos ler aqui o versículo 3. Neemias, coloca aí, por favor, o capítulo 1. Capítulo 1, 3. Depois nós vamos para o 2, 13. Neemias 1, 3. Aqui é só para você ver que eles perceberam como estava Jerusalém. E disseram, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Como que estava o estado de Jerusalém? Miséria, desprezo. E o muro de Jerusalém estava fendido e as suas portas estavam como? Queimadas de fogo. Então veja só que aqui era um lugar que era notório ver, irmãos, o que tinha acontecido naquele lugar. O que a gente entende? Muitas vezes, as pessoas de fora, ela percebe como que a sua vida está em ruína. Alguma área da sua vida está afetada, alguma área da sua vida está queimada, destruída. Agora, a questão aqui, irmão, será que eu estou percebendo isso? Porque muitas vezes nós não estamos com os olhos abertos para ver que estamos em ruína, estamos para baixo, passando por momentos ali que a gente não dá uma atenção a mais. E as pessoas à nossa volta, não precisa ser longe não, às vezes o seu próprio familiar percebe que você não está bem, que existe alguma área na sua vida que está devastada, destruída, existe desprezo, miséria, existe falência, existe ali, e muitas vezes nós que estamos ali não estamos percebendo. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A maioria das pessoas, elas estavam fazendo vista grossa. Elas estavam já na aceitação. Não, é miséria, é porque tinha que ser assim. Não, é destruição, era porque tinha que acontecer. Não, é desprezo, é porque tem que ser assim. Quantas pessoas que aceitam viver desprezado? Claro que você não vai sair caçando confusão, mas dentro do teu coração, você tem que se posicionar dizendo, eu não aceito nenhum tipo de desprezo. Eu não vou ser desprezado e também não vou desprezar as pessoas. Então Deus levanta Neemias para então fazer, irmãos, essa linda e grande obra de reconstrução. Eu não sei se você já tem percebido a área da sua vida que tem sido afetada, mas Deus está nos preparando hoje aqui, até mesmo, para quem não está enxergando, para que possa enxergar, para você ser esta pessoa, o Neemias da vez, para você poder, então, através da ação de Deus, levantar aquilo que está caído. Amém, igreja? Agora vamos para o capítulo 2, o verso 12. Neemias 2, 12. Quem gosta de marcar a mensagem, pode marcar que eu começo agora a pontuar algumas observações que eles são de vida, irmãos, é para a vida. E se a gente entender, colocando em prática essa lição, a nossa vida certamente vai ser edificada, levantada para a glória de Deus. De noite, me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele que estava montado. Amém. Aqui já tem lições para a vida. Diga comigo assim, a reconstrução, ela começa no silêncio. Lembra de Mateus 6,6? Vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto. Sabe, irmãos, antes da reconstrução, houve o que, igreja? Comunhão secreta. Tem gente que tem muitas áreas da vida, ou uma ou outra área da vida que está destruída. Ela até quer que aquela área seja levantada novamente, só que ela não tem vida secreta com Deus. Ela não tem um momento, irmãos, com o Senhor em secreto. Veja que Neemias está nos mostrando aqui que de noite, olha só, em um momento particular, ele está então, olha só, se levantando, se posicionando, buscando a Deus. Veja que antes da reconstrução pública de Jerusalém, houve essa comunhão secreta. A Bíblia nos mostra, irmãos, que antes dos tijolos serem levantados, aqueles muros serem levantados, houve oração. Houve uma direção de Deus na vida para Neemias. Houve aqui, irmãos, 3 coisas importantes que nós podemos pontuar aqui, que Neemias recebeu. Quando nós temos o secreto com Deus, o Senhor nos entrega um propósito. O Senhor, irmãos, nos dá uma direção. O Senhor, então, faz com que a gente espere, aguarde, e no tempo de Deus, essa obra, ela seja levantada. Sexta-feira, no culto da noite, Deus me deu uma palavra, irmãos, e é muito importante a gente também aqui parar para refletir, porque eu entrei nesse ponto aqui, isso me chamou a atenção. A Bíblia nos mostra aqui que Neemias também teve que esperar. E a reflexão de sexta-feira é, o que eu tenho feito no período da espera de que Deus está agindo?
Tem até uma música que na igreja a gente canta: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez. Mas a frase inicial: quanto tempo eu estou esperando, quanto tempo eu estou aguardando, e o que eu estou fazendo nesse tempo de espera? Nesse tempo que a resposta demora, a porta não se abre, as coisas não acontecem, o que eu estou fazendo nesse momento de espera? Será que eu estou me perdendo? Será que eu estou ficando aflito, revoltado? Será que eu estou ficando mal por não saber esperar o tempo de Deus? Porque, irmãos, a gente olha para o relógio, a gente quer que no nosso tempo, na nossa hora, as coisas aconteçam, e não acontece. No tempo de Deus, a gente tem que entender, Eclesiastes 3:1, o propósito para todos os tempos, ali a Bíblia fala, que há um propósito, há um momento que nós temos que respeitar. Nós não podemos pular etapa, nós não podemos querer acelerar o processo. É o tempo de aguardar, eu tenho que aguardar com confiança no Senhor. Eu tenho que aguardar, irmãos, acreditando que o Senhor, Ele é o dono do tempo, e no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Então veja que Neemias, ele recebeu o propósito, ele guardou no coração o propósito, e esperou o tempo de Deus. Irmãos, há uma grande obra que precisa ser feita na sua vida, na minha vida, de reconstrução. Nós temos que ter vida a sós com Deus, o privado com Deus, o secreto com Deus. Nesse momento, Deus vai te entregar a direção, Ele vai te entregar o propósito, e você apenas aguarde a hora certa de poder, então, se posicionar. Veja que existem projetos que acabam morrendo, acabam a pessoa jogando fora, porque, irmãos, ela não aguarda o tempo. Ela quer, não, eu quero que aconteça logo, imediatamente, no meu tempo. Aí a gente acaba então atrapalhando as coisas. Não podemos. Então a primeira reflexão é essa: a reconstrução começa quando, igreja? No silêncio com Deus. Amém? Você pode receber essa palavra? Diga comigo: a reconstrução que precisa acontecer começa no secreto. É no seu particular com Deus, é na sua devoção, é no seu amanhecer, quando você amanhece, antes de sair para o trabalho, para a escola, antes de fazer qualquer coisa, irmãos, aquele momento, ali começa a reconstrução de Deus na sua vida. Muitas pessoas não têm a sua vida reconstruída porque está faltando o secreto com Deus, o particular com Deus. Por isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, para depois as demais coisas serem acrescentadas. Então, que a gente possa, irmãos, hoje aqui estar aprendendo, mas a partir desse momento também colocar em prática. Eu quero que Deus venha me ajudar a reconstruir essa área da minha vida, seja financeira, seja casamento, seja a saúde, seja ministério. Senhor, eu preciso da reconstrução. Mas antes da reconstrução acontecer, essa reconstrução já começa a acontecer no secreto com Deus. Amém? Vamos ler outro verso aqui. O que a Bíblia nos mostra aqui no capítulo 2, verso de número 4. Neemias 2, 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, continua, 5. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se é do teu servo, se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie a ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a edifique. Versículo de número 6. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se o rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da lei do rio, para que me deem passagem até que eu chegue em Judá. Tenta analisar isso, irmãos. Neemias não podia fazer as coisas sozinho. Neemias precisava do que, irmãos? De uma liberação. Neemias precisava de uma autoridade. Sabe o que isso representa no mundo espiritual? Procura entender, irmãos. Olha o que o Espírito de Deus está nos ensinando aqui. Existe reconstrução na nossa vida que eu preciso da liberação de uma autoridade. Eu preciso de estar em concordância com a autoridade. Ali era o governador, era o rei, era aquele que estava, irmãos, liberando a carta, era aquele que estava dando o ok, pode ir, Neemias. Sabe o que, irmãos, isso representa nos dias de hoje? Autoridade espiritual. Você respeita a autoridade espiritual que Deus tem colocado na sua vida? No caso aqui é o pastor. Tem certas reconstrução que vai acontecer, irmãos, quando a gente estiver de acordo com o rei, com aquele que está nos liberando o acesso diante do que precisa ser feito. Então a reconstrução, ela começa quando Deus, através do pastor, libera, irmãos, para você ter passagem, para você ter, irmãos, o acesso àquilo que precisa ser feito. E quantas pessoas que às vezes sozinhas, não precisa do pastor, não precisa da igreja. Claro que a gente precisa de Deus, mas a gente precisa também, irmãos, do rei, para dar a liberação para ter o acesso. Olha a leitura aí, volta aí o versículo onde fala sobre o acesso, é o 5 e o 6, né?
Versículos 5 e 6. Veja que Neemias entendeu que ele não podia fazer, irmãos, por conta própria. Sabe, tem gente que às vezes, irmãos, tenta fazer as coisas por conta própria. Não é que o pastor tem que ficar sabendo tudo da sua vida, mas a gente precisa no mundo espiritual, irmãos, te liberar essa autoridade, essa unção que vem da parte de Deus, para você ter passagem, para você ter o acesso. Olha só, e disse ao rei: se é do agrado do rei, se tiver de acordo com o rei, o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais. Aí o versículo 6, né, para edificar. Aí o 6 diz o quê? Então disse o rei, estando a rainha: quando durará a tua viagem, e quando voltarás, aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe em um certo tempo. Sei que muitas vezes algumas pessoas não estão de acordo com isso, mas essa é a realidade, irmãos. Neemias, ele não possuía, né, essa autorização, ele não tinha essa carta de proteção, ele não tinha, né, esse favor do rei, né, para estar de acordo. E ele foi, irmãos, humilde. É humildade. Eu preciso da orientação do pastor. Eu preciso, né, que Deus, através do pastor, me libere uma palavra para ter acesso, irmãos, para ter passagem, para a gente chegar onde nós estamos propondo ali aquela reconstrução. Veja que Neemias, ele teve, irmãos, essa humildade de ir até o rei, ir até o representante, ir até alguém que tinha autoridade para dar aquela liberação para ele poder fazer as coisas que precisavam ser feitas. Então, a gente precisa permitir que Deus trate isso conosco. Algumas pessoas têm essa dificuldade. Algumas pessoas têm essa, muitas vezes, eu vou dizer aqui, barreira, né? Não, sozinho, não precisa do pastor não precisa da igreja não. Sozinho eu vou conseguir. Sozinho Neemias não tinha autoridade. Sozinho ele não tinha autorização. Sozinho ele não tinha a bênção e o favor para, irmãos, fazer, né? Então, olha só, é o que Deus está falando conosco. A reconstrução começa quando nós temos a autoridade liberada. Quando você, irmãos, está com essa bênção, você pode ir fazer, pode lutar, vai acontecer. Mas se a gente não tiver essa autoridade liberada, se a gente não tiver esse acesso, né, de forma espiritual, na concordância, a gente vai, irmãos, tentar, a gente vai cansar, a gente vai fazer tanta coisa e não vai ter reconstrução. Neemias precisou dessa autorização, ele precisou dessa carta, né, de autorização, ele precisou dessa proteção. Hoje proteção, né, a proteção espiritual é aquela orientação bíblica, é aquele apontamento: olha, é desse jeito que a Bíblia nos ensina, é dessa maneira que a palavra de Deus diz, e é o que a gente também precisa colocar, porque, irmãos, em prática, né, as portas se abrem, Deus libera recurso, ali veja que moveu-se pessoas, Deus deu estratégia, foi removido todos os impedimentos com a liberação da autoridade do rei. Olha o que aconteceu. Quando Neemias tem autorização do rei, olha o que acontece: portas se abrem, Deus libera recurso. Neemias não tinha recurso, né? Deus liberou recurso, Deus moveu pessoas, Deus deu estratégia, e ali, irmãos, veja que todos os impedimentos foram removidos. Sem essa autorização, sem essa cobertura espiritual, irmãos, existem casos que as portas continuam fechadas. Não vem, né, do céu a liberação do recurso. Não vem, né, aquela força para, então, a gente dar continuidade. Veja a importância, né, da gente reconhecer isso, e Neemias reconheceu. Você que já reconhece, glória a Deus. Você que tem tido dificuldade de, né, reconhecer, vai diante de Deus: Senhor, quebra essa barreira, quebra esse gelo, Senhor, quebra, né, esse impedimento que me impede de chegar para estar de acordo com o pastor, de estar na mesma fé, de estar na mesma concordância. Irmãos, é preciso. Neemias só conseguiu reconstruir Jerusalém com autorização do rei. Amém, igreja? Terceira lição, Neemias 2:17. Neemias 2:17 diz assim: então disse-lhes: bem vedes vós, o quê? A miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as portas têm sido queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio, né? Miséria, em calamidade. Terceira lição, diga comigo assim: eu não posso aceitar viver entre os escombros. Eu não posso aceitar viver, irmãos, em ruínas, na destruição. Neemias recusou aceitar aquela realidade. Veja que ele não dizia: é assim mesmo, é porque tinha que acontecer, né? Quantas pessoas que na aceitação ela diz assim: não, é porque é assim mesmo. Essa dificuldade está para todos, é assim mesmo. Esse problema no casamento, não é assim mesmo. Quem que nunca tem problema no casamento? Problema com o filho, não, é assim mesmo. É uma fase de rebeldia, de teimosia. Não aceite, irmãos. No coração, não aceite.
Neemias não aceitou, irmãos, aquela realidade. Não aceite a realidade de fracasso, de destruição que você tem vivenciado. Você pode até estar passando por um momento difícil, né? Seja, irmãos, né, ali, olha, quantas pessoas que estão acostumadas já com a dificuldade financeira, que ela diz assim, já até acostumei com as dívidas. Viver no vermelho para mim, né, já faz parte do meu dia a dia. Viver endividado, né, no vermelho, no fundo do poço. Não é só dívida não, tem gente que já se acostumou com a tristeza. Ela já vive, irmãos, amargurada, triste, já acostumou. Tem gente que já acostumou a viver enfermo, doente. Tem gente que já acostumou a viver no pecado. Tem gente que já acostumou a viver no fracasso, com o casamento destruído. Tem gente que já acostumou a viver, irmãos, diante da frieza espiritual. Já não ora mais, já não lê mais a Bíblia, já não vem mais à igreja com frequência. Acostumou. Nós não podemos acostumar, aceitar, né? Irmãos, isso atrapalha. Neemias está dizendo assim, ó, vedes bem, vocês estão vendo a destruição, vocês estão vendo as portas queimadas, os muros destruídos, olha, vamos reedificar, vamos levantar, vamos fazer alguma coisa para que mude essa história. O que precisa ser levantado na sua vida? Não aceite, irmãos, ficar no chão, não aceite ficar, né, destruído. Deus nunca planejou que os seus filhos viessem viver na destruição. Mas tem muitas pessoas que começaram já a aceitar isso. Já, não, porque faz parte, né? Não pode, nós não podemos aceitar isso. Amém, igreja? Então a terceira lição é essa. Não fique escorado aí nos escombros. Não fique, né, apoiado aí nas ruínas, nas destruições que a vida tem colocado diante de você. No versículo 17, só que agora é o capítulo 4. Coloca aí o capítulo 4, o verso de número 17. Olha o que está escrito aqui. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha as armas. Veja só, irmãos, eles estavam dando continuidade naquilo que eles haviam começado. O que a Bíblia está nos mostrando aqui? A Bíblia nos mostra que nós devemos continuar construindo, edificando, levantando, mesmo quando nós enfrentamos oposição. Eu acredito que você deve ter alguma oposição, alguém que se opõe, alguém que não está de acordo com você, seja em casa, seja no trabalho, na escola, na igreja, no dia a dia. Uma coisa, irmãos, que a gente tem que ter a certeza de que toda a reconstrução, ela incomoda o inferno. Amém, igreja? Você pode dizer isso comigo? Toda reconstrução incomoda o inferno. Se olharmos para esse texto, veja que Sanbalate e Tobias estavam incomodados. Estava ali, irmãos, zombando, estava ali criticando, estava ali tentando intimidar, estava ali ameaçando, estava ali, irmãos, tentando parar a obra que estava sendo feita de reconstrução. Então, toda vez que você diz assim, eu vou levantar, eu vou agora me reedificar, né, me fortalecer, olha, o meu casamento vai ser restaurado, a minha vida financeira vai ser restaurada, a saúde vai ser restaurada, isso incomoda o inferno. Você vê, irmãos, quando você fala assim, olha, agora eu vou ser fiel, agora eu vou, né, servir a Deus com temor, agora eu vou fazer consagração, vou jejuar, eu vou orar, eu vou vir à igreja mais vezes. Os levantes, já perceberam os levantes? As dificuldades, o aperto, as lutas. Aí a gente chega à conclusão, olha, só fui eu me levantar, só foi eu decidir ser fiel a Deus, só foi eu, né, me posicionar, veio as perseguições, veio ali os confrontos, veio ali situações para tentar me parar. Irmãos, isso sempre aconteceu. Quantos de vocês já passaram por isso ou até estão passando? Você fala assim, não, eu vou lutar pela minha vida espiritual. O inimigo tenta de todas as maneiras, irmãos, tentar barrar você para a sua vida espiritual não se levantar. Você diz, eu vou levantar o meu casamento, eu vou levantar a minha família. Você vê, irmãos, que quando você toma essa decisão, você está incomodando o inferno. E a quarta lição é essa: eu preciso continuar construindo, levantando, edificando, mesmo quando eu me deparo com a oposição, mesmo quando eu vejo, né, as perseguições, mesmo quando eu vejo pessoas criticando. Tem muitas pessoas que na hora da crítica ela recua, na hora da zombaria ela fica, né, com vergonha, na hora que ela está sendo intimidada, ameaçada, quando ali estão tentando parar a obra que ela está fazendo, irmãos, tem gente que está recuando, retrocedendo. Não faça isso. Neemias, ele decidiu que através da sua mão essa obra iria continuar, né? Quando a gente lê aqui a palavra, essa tradução aqui fala arma, mas tem uma tradução que fala espada, né? Neemias estava, irmãos, com uma mão fazendo a obra, veja que ele não parou,
Com a outra mão ele estava segurando, na sua mão tinha uma arma, uma espada. Tem uma tradição que fala que é a espada. E o que essa espada representa para nós? A espada é a palavra de Deus. A espada é a oração, é o jejum, é a comunhão com Deus. A espada é a vigilância espiritual. São então ferramentas do céu que nós temos que ter, irmãos, na nossa mão. Vejam, uma mão estava a obra sendo feita, outra mão, o lado espiritual, irmãos, não foi deixado de lado. Tem gente que ela tem lutado para reconstruir o casamento, mas ela deixa a espada de lado. Ela não carrega consigo a arma espiritual. Você que está lutando para reedificar ou reconstruir, né, para que algo aconteça na sua vida, não te aparte da sua mão, que é a igreja? A espada, a arma que vai funcionar de forma espiritual. Não deixe de orar, não deixe de jejuar, não deixe de ler a palavra, de conhecer a Deus, de saber o que o Senhor quer que você faça. Não deixe de ter comunhão. Tem muitas pessoas que têm deixado. Olha a observação, são detalhes que fazem a diferença, irmãos. Estava edificando, estava trabalhando, né, a obra continuava, mas na outra mão, a fé. A arma, a espada. A gente não pode, irmãos, deixar o lado espiritual. Eu sempre falo, isso é a pura verdade. Você já deve ter ouvido isso. Problemas espirituais se resolvem de forma espirituais. Não adianta eu querer agir se o problema é espiritual. Se o problema é espiritual, irmãos, eu tenho que ter a arma. Eu tenho que ter essa espada comigo. Como que eu vou querer resolver um problema espiritual na força do braço? Não vai dar certo. Então tenho que entender que se o problema é espiritual, as guerras espirituais, eu preciso da oração, do jejum, da palavra, eu preciso da comunhão com Deus, eu preciso da vigilância, eu preciso da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, igreja? Então veja que ele estava trabalhando, ele estava perseverando, ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade. E mesmo com toda a oposição, mesmo com toda a luta, mesmo com toda a perseguição, essa obra, ela estava dando sequência, continuidade. Que eu e você, irmãos, a gente possa continuar fazendo o trabalho de reedificação, né, de restauração, de levantar, de edificar aquilo que foi destruído. Amém? A última lição aqui, Neemias 6,15. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu e 52 dias. Então veja só, quantos dias ele precisou para edificar, levantar Jerusalém, os muros? 52 dias. Quem termina a obra, irmãos, esta pessoa ela vai ver a glória de Deus. Aquilo que ficou destruído durante décadas foi restaurado em quantos dias? 52 dias. O que a gente aprende aqui? Que quando Deus dirige uma obra, quando Deus dirige a nossa vida, veja que o tempo muda, a vergonha termina, o impossível acontece. A restauração, ela chega. A Bíblia nos mostra aqui, irmãos, que foi o que aconteceu com Neemias e hoje pode acontecer com você e comigo também. Em 52 dias, em tempo, a gente também não pode ficar preso ao número. Vai ser 52 dias. Pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês, pode ser mais ou menos tempo. O que nós temos que entender, irmãos? Que a obra ela vai ser concluída. Essa obra de levantar, de edificar, ela vai terminar. Nós vamos glorificar a Deus e Deus vai ser exaltado através do nosso trabalho, da nossa fé, através do nosso posicionamento. Então, quando essa obra terminar, todos virão e glorificarão o que Deus fez através de você. Veja que, olha a declaração, fiz questão de enfatizar aqui. Acabou-se, pois, o muro. Terminou a obra. Jerusalém está edificada, os muros foram levantados. Veja, irmãos, em 52 dias, eles viram que essa obra ela se concluiu, chegou ao término. E eu creio que também na nossa vida, aquela área específica que precisa ser levantada, edificada, Deus vai fazer essa obra também em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, agosto não vai ser o mês do desgosto, vai ser o mês de reconstruir. Aquilo que o inimigo derrubou, aquilo que caiu, aquilo que foi para o chão, aquilo que foi queimado, aquilo que foi destruído, nós vamos orar, vamos crer que Deus vai nos usar para reconstruir. Então, mais uma vez, diga comigo, o mês de agosto será o mês da reconstrução. Amém? Daqui a pouco eu vou entregar para você um pedido de oração. Você vai fazer o seu pedido, colocar ali qual área da sua vida você quer essa reconstrução. Você não vai entregar para nós imediatamente. Nos domingos, nós temos aqui, irmãos, esse mês mais 4 domingos. Esse mês é de 5 domingos, serão 5. Então nós temos mais 4 domingos para viver essa fé. O mês da reconstrução.
O mês que Deus vai reconstruir, Deus vai edificar, Deus vai fortalecer a minha vida para a glória de Deus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Vamos falar com Deus nessa hora. Você pode fazer uma reflexão do que você ouviu, você pode orar em cima da palavra que foi ministrada ao teu coração. Eu creio que em algum momento, algum ponto específico foi despertado no teu coração, algo da parte de Deus para você poder estar orando. É momento de oração. Oro com você, oro também com as pessoas que me acompanham no YouTube e nas redes sociais. O poder de Deus em ação. É momento de oração. Com os olhos fechados, o coração aberto. Meu Deus, estamos em oração. Pela Tua palavra que o Senhor nos entregou, nós vamos nos posicionar. Pai, aprendemos, meu Deus, que é possível reconstruir. É possível, meu Pai, ter esta grande vitória, mesmo que um dia, meu Pai, fracassamos. Mesmo que um dia, meu Deus, ali fizemos e não foi como queríamos. Acabamos caindo, acabamos fracassando, acabamos então, de alguma maneira, sendo então atingido. Como muitas pessoas, ó Pai, que então, em sua vida, meu Deus, existem áreas que precisam ser edificadas. Tem gente aqui, como também aqueles que oram comigo pelas redes sociais, que estão com o casamento enfraquecido. Deus pode e vai fortalecer, edificar o seu casamento. Tem gente aqui, como também nas redes sociais, que estão com a família dividida, estão com os filhos afastados da presença de Deus. Em alguns lares, pessoas que até estão desviadas, um dia esteve no caminho, na presença, buscando a Deus, mas hoje se encontra em ruína, hoje se encontra então afastado. Mas oramos, ó Pai, para que essa pessoa ela seja edificada, levantada novamente. Oramos para que essa pessoa, Pai, ela venha, meu Deus, em sua presença, ser fortalecida, Pai. Quantas pessoas que estão com a saúde emocional abalada, a saúde emocional está em ruína, está a maior calamidade, ela sofre com isso, ela está padecendo, sua vida está indo de mal a pior, porque o emocional está afetado, está abalado, está ali sendo prejudicado. Senhor, restaura, Pai, edifica, fortalece o emocional. Senhor, eu oro também por aquelas pessoas que enterraram seus sonhos, seus projetos, suas ideias. Quantas pessoas fizeram um projeto de vida e nem oram mais por aquilo que foi projetado, por aquilo que ela sonhou, aquilo que em outro momento foi a maior alegria de dizer: esse ano vai ser diferente, esse sonho vai se realizar, eu vou alcançar esse objetivo. E o inimigo conseguiu derrubar, destruir os sonhos foram atingidos, e algumas pessoas até já enterraram os seus sonhos. Não enterre o seu sonho, não desista do seu sonho, não jogue fora aquilo que Deus colocou no seu coração, não descarte. Senhor, eu venho diante de Ti, Pai, para orar também por aqueles que estão com a fé enfraquecida, aqueles que estão, meu Deus, sem força para continuar na caminhada da fé, na caminhada cristã. Nós precisamos guardar a fé para combater o bom combate, para enfrentarmos as batalhas que estão diante de nós. Espírito de Deus, fortaleça, edifica, levanta a fé deste homem, desta mulher. Em nome de Jesus, nós estamos, meu Deus, recorrendo a Ti, ó Pai. Ajuda, Pai. Nós precisamos da Sua ajuda. Assim como Jerusalém estava em destruição, em fracasso, em ruína, meu Deus, que estas pessoas que se encontram, meu Pai, desse mesmo jeito, sejam, meu Deus, alcançadas, despertadas, para que, meu Deus, essa obra seja feita, em nome de Jesus. Fale para você mesmo, diante do que você ouviu, daquilo que foi ministrado. Fala para Deus: Senhor, reconheço que muitas vezes eu não tenho tido o particular, o a sós. Veja, irmãos, que Neemias, a sós com Deus, no seu particular, ali começou a reconstrução. Existe reconstrução que ela só vai acontecer se nós tivermos o nosso particular com Deus, o nosso momento diário com o Senhor. Isso nos ajuda, isso nos traz revestimento, isso nos traz
a força de Deus. Pai, como Neemias também precisou da aprovação do rei para a reconstrução. Veja que, irmãos, no mundo espiritual, Neemias precisava que o rei estivesse de acordo, liberasse o caminho para que aquela obra fosse realizada. Tem gente que fica relutando, não dá o braço a torcer, rejeita, muitas vezes até despreza, muitas vezes até deixa de lado, achando que sozinho ela vai conseguir. Não é ser dependente do homem, irmãos, devemos depender de Deus, mas existe a autoridade que Deus nos dá, que precisa ser vivida como princípios que o Senhor estabelece, que precisa ser obedecido. Se nós não obedecermos, nós vamos lutar, esforçar, nós vamos cansar, e a reconstrução não vai acontecer, porque nós não temos a aprovação, a liberação para ir, para fazer. Nós precisamos estar de acordo. Por isso que a Bíblia diz: se 2 de vós estiver de acordo, se 2 de vós estiver em concordância aqui na terra, será também concordado no céu. Essa reflexão, irmãos, é para nos mostrar claramente que nós precisamos reconhecer que a reconstrução, ela começa quando nós aceitamos a autoridade pastoral, ministerial. Existe uma unção do ministério para a sua vida, existe uma unção de Deus através da vida do pastor para te dar a liberação, para você ter o acesso para a reconstrução acontecer. Meu Deus, eu creio, Pai, que com esse acordo, eu creio, meu Deus, com esta concordância, assim como o rei estava de acordo com Neemias, a Bíblia nos mostra claramente no contexto, na história, que portas foram abertas. Deus liberou recursos, Deus moveu pessoas, Deus deu estratégia, Deus fez com que todos os impedimentos fossem removidos. Olha os benefícios que Deus traz quando nós temos a concordância, quando nós temos a aprovação, a liberação para ir fazer aquilo que precisa ser feito. O que nós estamos sendo ministrados, irmãos, não é por acaso, não é para fazer você ser dependente do pastor, do homem em si, não, mas da autoridade espiritual, da direção do céu, é daquilo que Deus, Ele dá, é do altar para a igreja, para o povo de Deus, para o coração. Meu Deus, que possamos, meu Pai, então fazer exatamente o que o Senhor tem nos ensinado, em nome de Jesus. Outra coisa que foi abordada, Pai, foi que nós não podemos ficar na aceitação, escorado nos escombros, nos entulhos, lamentando, reclamando, murmurando, muitas vezes até dizendo, era porque tinha que acontecer. Neemias não disse isso em nenhum momento, pelo contrário, ele disse: vamos reconstruir, não vamos deixar Jerusalém destruída. É o que Deus quer que a gente entenda, irmãos. Tire toda a aceitação, todo o comodismo, tire tudo que faz com que você permaneça vivendo nesta destruição que tem acontecido em sua vida. Não aceite, não permita que isso venha fazer parte da sua vida no seu dia a dia. Não aceite as dívidas, não aceite a tristeza, não aceite a enfermidade, não aceite a frieza espiritual, não aceite o casamento destruído, não aceite ver os filhos no caminho da perdição, não aceite o pecado na sua vida, não aceite viver longe de Deus. Tem que ter um posicionamento, tem que ter, irmãos, uma direção, e o Senhor está nos dando essa direção para se mover, para dizer como Neemias disse: vamos reconstruir. Diga para você mesmo: eu vou reconstruir, eu vou levantar, eu vou edificar aquela área que está destruída, aquela área que fracassou. Em nome de Jesus, eu vou fazer a minha parte. Senhor, eu creio que o Senhor já falou, o Senhor já, então, meu Deus, nos direcionou o que nós devemos fazer, em nome de Jesus, para a glória do nome do Senhor. Neemias, em 52 dias, viu, o texto foi bem claro, ele viu os muros levantados, ele viu Jerusalém edificada, restaurada, fortalecida. Senhor,
nós também vamos ver a nossa vida levantada, edificada, fortalecida no nome de Jesus. Pai, esta é a palavra que o Senhor nos entrega. Essa é a semente que o Senhor lança ao nosso coração. Agora cabe a mim, cabe a você, irmãos, regar ela. A semente precisa ser regada. Não pode deixar essa semente sem ser regado, porque se não regar, se você não cuidar dela, ela pode se perder, pode vir o inimigo e roubar essa semente do seu coração. Diga para você mesmo: eu vou regar nas orações, através da fé, através do posicionamento espiritual. Eu vou cuidar dessa semente que foi plantada no meu coração, porque na minha vida Deus vai ser glorificado através da edificação que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Vai louvando a Deus, vai adorando ao Senhor. Deus seja glorificado, esteja conosco em uma das nossas reuniões. Aqui em Sorriso, a Igreja Internacional da Graça de Deus está localizada na Avenida Ademar Reiter, no Centro-Sul. Venha viver conosco este mês, o mês da reconstrução, o mês que Deus vai levantar aquilo que foi derrubado, aquilo que foi destruído, aquilo que foi um grande devaste na sua vida. Acredite, é possível reconstruir, é possível levantar. Vamos juntos viver essa fé. Mês de agosto não será o mês do desgosto, vai ser o mês da reconstrução. E se existe alguma área da sua vida que precisa ser reconstruída, venha conosco, vamos orar, vamos consagrar, vamos jejuar para viver essa fé, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu espero por você, eu vou aguardar por você aqui na Igreja Internacional da Graça de Deus. Deus abençoe, fique na paz, compartilhe esse culto, essa palavra, para você então propagar, anunciar a outras pessoas que é possível vidas serem restauradas. Deus abençoe.